A todos, a Laura manda lembranças. Ela está na faculdade aprendendo como fazer laser para remoção de marcas na pele. Ela gosta, eu não me interesso, mas eu acho que eu vou ser um beneficiário lá para frente. Com certeza. Nós estamos olhando hoje de manhã, irmãos, em capítulo 26 sobre a igreja na nossa confissão de fé. Capítulo 26, e nós vimos da última vez, há uns 3 semanas atrás, que quando Deus olha a igreja, Deus sabe quem é dele, e tem algumas pessoas na igreja que se afiliam à igreja e não são filhos de Deus. Então, nós vimos isso, Deus tem essa perspectiva em artigo 1. A igreja é sempre uma mistura de trigo e joio. E nós também falamos sobre a igreja invisível. Todos os filhos de Deus, de todos os tempos, eles compõem essa igreja invisível, mas a igreja visível aqui é o que nós estamos tratando em artigo 2 e 3. Artigo 2 e 3 está falando sobre os verdadeiros convertidos. Como é que a gente separa entre o salvo legítimo e o salvo que, na verdade, nunca foi salvo, só professa ser. E o terceiro ponto que queremos olhar também hoje de manhã é igrejas. Quais são as verdadeiras e quais são as ilegítimas? Queremos olhar essas duas coisas. Artigo número 2 diz: todas as pessoas em todo o tempo que professam a fé do Evangelho e obediência a Deus por meio de Cristo, de acordo com isso, e que não arruinam a sua própria profissão por quaisquer erros de subversão do fundamento ou impureza de conversação, são e podem ser chamadas de santos visíveis, e dos tais todas as congregações particulares devem ser constituídas. Número 3. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro, e algumas tantas se degeneram a ponto de tornarem-se não mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. No entanto, Cristo sempre teve e sempre terá um reino neste mundo, até o fim dele, para aqueles que creem nele e fazem profissão de seu nome. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, estamos perante a Sua palavra, contemplando a Sua maravilhosa obra de graça no Evangelho e a organização da Sua igreja. Senhor Deus, que hoje de manhã seja um tempo de autoexame, que não pensando que nós estamos em pé, nós nos tornamos a cair, a ser desqualificado e a rejeitar Cristo. Senhor Deus, que nós sejamos individualmente e coletivamente uma igreja que verdadeiramente prega o Evangelho e zela pela Sua palavra. Em nome de Cristo que oramos. Amém. No princípio, o Deus Todo-Poderoso criou o universo e criou homens e mulheres para viver alegremente na presença dele e estar submissos à sua palavra. Mas todos nós, sem exceção, rebelamos contra esse Deus. E em devida consequência, sofremos a ira de Deus e as consequências da nossa rebelião contra ele. Mas Deus criou o plano da salvação. Já antes da fundação do mundo, ele colocou em movimento, que começou com ele escolhendo o tribo de Israel para demonstrar a sua graça e glória. Ele escolheu um povo difícil,
pequeno e pobre, para mostrar a sua glória e graça a todos os povos. E a Bíblia descreve como Deus agiu poderosamente com esse povo. Ele tirou eles da escravidão da nação mais forte daquele tempo. Mas o povo de Deus, os judeus, como nós, rebelaram contra o Senhor e devidamente sofreram a ira de Deus e as consequências da sua rebelião. Na plenitude dos tempos, na pessoa de Jesus Cristo, Deus em si mesmo veio ao mundo, Deus conosco, para renovar o mundo e para restaurar o seu povo. Jesus perfeitamente se submeteu à autoridade do Pai. Jesus perfeitamente guardou a lei que Deus deu aos judeus. Jesus Cristo perfeitamente fez tudo isso e no final ele sofreu as consequências da nossa rebelião contra Deus e a nossa falta de submissão às ordens, à lei e à palavra de Deus. Ele sofreu essas consequências na cruz. E 3 dias depois, Deus o ressuscitou. Agora, a igreja foi comissionado por Deus para levar as boas novas de Jesus Cristo ao mundo. Empoderados como o Espírito de Deus, a igreja agora chama a todos os homens e todas as mulheres de toda a nação a se arrependerem do seu pecado, da sua rebelião contra Deus e a confiar na obra perfeita de Jesus Cristo para o perdão. Arrependimento e fé restaura o nosso relacionamento com Deus e o arrependimento e fé é contínuo e transforma uma vida contínua de transformação. A Bíblia promete que Jesus Cristo voltará como rei deste mundo. E ele colocará tudo em ordem como o rei vitorioso e conquistador. Somente aqueles que vivem em arrependimento e fé em Jesus Cristo escaparão da ira do Cordeiro de Jesus Cristo, de Deus, sobre os pecados. Somente aqueles que vivem em arrependimento e fé viverão eternamente com Jesus Cristo, na presença, alegremente na presença de Deus, como deveria ter sido desde Éden. Somente o arrependimento e a fé. Por isso, a mensagem de Deus, a mensagem da Bíblia, a mensagem de Cristo, dos profetas e dos apóstolos é: arrepende-se e crê no Senhor Jesus Cristo antes que seja tarde demais. Confessa: o Senhor Jesus Cristo é Senhor e Rei. Crê no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e será salvo. Isso é a mensagem do Evangelho. Agora, no artigo número 2, todas as pessoas em todo o mundo professam a fé do Evangelho e obediência a Deus por meio de Cristo, de acordo com isso, e que não arruinam a sua própria profissão por quaisquer erros de subversão do fundamento ou impureza de conversação, são e podem ser chamados de santos visíveis, e dos tais todas as congregações particulares devem ser constituídas. Primeiro fala sobre a visão de Deus, porque Deus sabe quem é dele.
E agora o artigo número 2 fala da igreja da nossa perspectiva. Porque eu posso vir aqui, eu posso falar, pastor, eu me arrependi e tenho fé em Jesus Cristo. O pastor consegue ver o meu coração? Claro que não. Por isso, eles falam que somente essas pessoas que professam a fé do Evangelho e obediência a Deus por meio de Cristo, de acordo com isso. Como nós devemos saber quem pertence à igreja visível? Como nós devemos saber quem pertence à terceira igreja batista? A única maneira que homens e mulheres caídos, imperfeitos e pecadores, salvos pela graça, como você e eu, conseguem identificar um genuíno salvo é através da profissão de fé e a conduta da vida deles. É a única forma. Paulo nunca começa sequer epístola dizendo a igreja em tal lugar que rejeita a Cristo, que não se arrepende e que ainda está nos seus pecados, eu escrevo a mensagem de Deus. Não. Ele fala e ele escreve, 1 Coríntios 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ele fala, vocês são salvos em Jesus Cristo, são santificados, são chamados, mas como é a sua conduta? Vocês invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Você invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, você encontra essa descrição de um verdadeiro convertido em Gênesis 13, 4, que diz ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. A evidência que Deus tinha escolhido Abraão e chamado a vida, a conduta dele de invocar o nome do Senhor. Essa frase de invocar o nome do Senhor como descritor de um verdadeiro convertido é achado em Joel. Pedro, em Pentecostes, pregando sobre Joel, diz: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E em Romanos 10, o próprio Paulo usa novamente, versículo 13: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque como o coração se crê para a justiça e como a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Eles não são perfeitos. Mas uma coisa, um verdadeiro convertido tem, é que ele invoca o nome do Senhor. Ele depende do Senhor para a sua salvação, para a graça que essa salvação seja para o perdão dos seus pecados. Eles professam Jesus Cristo e invocam o seu nome em público, em particular, sozinhos ou congregados. O povo de Deus invoca o nome de Deus. É característica de todo verdadeiro cristão. A profissão de fé e um andar consistente com essa profissão é a única maneira que nós discerniremos a condição espiritual de uma pessoa. Como você anda, como você conduz a sua vida é tão importante no Novo Testamento.
Em Efésios 4:1, Paulo: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. É tão importante porque deveria refletir o que você diz que aconteceu. O andar é tão importante como a profissão. Colossenses 1, versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Filipenses 1, 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4:1, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu é 1 Tessalonicenses. Olha, desde o início do ministério dele, capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Continua a andar digno do Evangelho. Continua. Mas nós somos seres humanos. E por isso somos cegos à verdadeira condição espiritual dos outros. Não somos Deus. Paulo, ele teve essa mesma situação. Se você quiser olhar em 2 Timóteo 4, versículo 10. Até o apóstolo Paulo não tinha assim um conhecimento sobrenatural sobre o coração dos homens. Nós vemos ele sofrendo com esse homem aqui. 2 Timóteo 4, 10. A última carta que Paulo escreve na sua carreira. Ele fala: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Esse sujeito Demas acompanhava Paulo, escutava Paulo, fingia ser seguidor de Jesus Cristo e, em um momento, chega para mim. Eu amo este presente século. Eu amo as riquezas. Tudo que eu preciso deixar para trás para seguir a Jesus Cristo, eu amo. Então, esse ministério, Paulo, que você está me apresentando, não dá mais. Não dá mais. Simplesmente não dá mais. Vou-me para Tessalônica. Por isso, a confissão continua como um negativo. Pessoas que professam a Jesus Cristo devem ser membros, mas e que não arruinam a sua própria profissão por quaisquer erros de subversão do fundamento ou impureza de conversação. Eles falam: vocês professam Cristo, mas tem um porém, não pode fazer essas coisas. A palavra curta para pessoas, para descrever pessoas que arruinam a sua própria profissão por quaisquer erros de subversão do fundamento ou impureza de conversação, a palavra para descrever Demas é apóstata. É apóstata. Uma pessoa apóstata é alguém que professou Cristo e depois repudiou a Jesus Cristo. O apóstata sempre tem o seu momento de sair. 1 João 2,19 diz: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. É sempre traumático, nível individual, nível familiar e nível igreja, quando alguém que professava Jesus Cristo
agora repudia a Jesus Cristo. Nos Estados Unidos, nós vemos isso muito acontecer na faculdade. E todo mundo está escrevendo um monte de livros como argumentar com seu filho que está na faculdade para que ele não abandone a fé. Você quer garantir que seu filho não vai abandonar a fé? Ele precisa ser verdadeiramente convertido. Porque se ele está fingindo como mamãe e papai todo fim de semana, como talvez mamãe e papai também estão fingindo, ele vai ter o seu momento de falar: chega. Chega com esse conflito. Chega com esse ostracismo. Tudo que o mundo apresenta, eu quero estar nele. No reino de Cristo, aqui na terra, as pessoas fazem falsas profissões e eles são invisíveis aos olhos de homens e mulheres como nós. Invisíveis. Ninguém espera. Eles aparecem ao casamento, às bodas do Cordeiro, sem a roupa que o Cordeiro deu. Eles têm acesso às ordenanças da ceia e do batismo, mas eles permanecem inimigos de Jesus Cristo, que as ordenanças simbolizam. Eles tomam nas suas bocas as leis de Deus, as alianças de Deus, mas o seu coração é contra Deus. Por isso nós devemos ouvir Paulo em 2 Coríntios 13, 5. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Mas todo aquele que professa Jesus Cristo como Salvador e tem uma vida digna do Evangelho, pode ser chamado santo, irmão, irmã em Cristo. Por isso, o artigo 2 termina: são e podem estes, com vidas dignas, ser chamados de santos visíveis, e dos quais todas as congregações particulares devem ser constituídas. Por 2 ou 3 minutos, eu vou pedir que vocês meditem sobre Gálatas 5, 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21. Que diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Eu gostaria que você respondesse 2 perguntas a você mesmo. Não precisa ficar falando com os outros. Eu sei que todo mundo se identificou nessa lista. E eu também. As 2 perguntas é: quais desses pecados você está lidando, que estão se manifestando mais e mais afetando pessoas próximas no seu casamento e na sua família e pessoas ainda mais distantes na igreja e na sociedade? Quais desses pecados é seu? E a segunda pergunta é: quanto progresso você tem feito no último ano com o combate a esse pecado? 2 ou 3 minutos. Irmãos, a diferença
de alguém que nunca conheceu a Cristo. A diferença de alguém que professa conhecer a Cristo e não de fato conhece. A diferença é que os verdadeiros salvos arrependem e confiam em Jesus Cristo. Isso é a diferença, é o arrependimento. Pedro e Judas ambos negaram o Senhor. Ambos traíram o Senhor. Pedro se arrependeu. Apóstatas, e nós também traímos o nosso Senhor, não vivendo de uma maneira digna do Evangelho. Você está se arrependendo e crendo em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos mantenha humildes, muitos humildes, para que nós pensamos que estamos em pé, não chegamos a cair e nos desqualificar. Vamos continuar com o artigo 3 em outra oportunidade. Eu agradeço a sua atenção, vamos ficar em pé os que podem. E vamos orar, se não tiver mais nada. Vamos orar então. Oremos. Senhor Deus nosso Pai, como pecadores remidos pela sua maravilhosa graça, nós achegamos diante do seu trono, acesso a qual Jesus Cristo nos garantiu, para pedir outra vez, Senhor, que o Senhor nos examina, que o Senhor traz à nossa atenção os nossos pecados, pelo qual nós precisamos arrepender-nos. E, Senhor Deus, nos enche de alegria da sua salvação, que Jesus Cristo levou tudo, a punição, a ira, com ele na cruz, em nosso lugar. Amém. Tenha um bom domingo, irmãos.